Olá pessoal, boa tarde! No vídeo de hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer a história de vida de mais uma brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. Eu tive o privilégio de conhecer essa pessoa lá em 2019, pouco tempo depois que eu cheguei aqui, e desde então a gente tem vivido muitos bons momentos juntas. Então fica até o final para você não perder nenhum detalhe dessa conversa. E a pessoa que topou conversar comigo hoje é a Naira Figueiredo. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço o seu convite. E logo para começar, de onde que você é e o que você fazia no Brasil antes de vir para cá? Eu sou de Brasília e eu trabalhava, eu terminei um mestrado e comecei a trabalhar no governo do Distrito Federal, numa secretaria sobre corrupção, e trabalhei lá um ano, foi bem legal. E era mestrado sobre o que você fazia? Eu fiz mestrado em administração pública na Universidade de Brasília. Nossa, legal. E tive um trabalho sobre corrupção e aí consegui trabalhar um ano. Oh, é bastante coisa, né? Bastante material. Muito trabalho. E como que você veio pra cá? Meu namorado, à época, que hoje é meu marido, ele veio fazer um PhD em economia em 2016. A gente ficou nesse relacionamento à distância, eu vinha visitá-lo. Então eu vim em 2017, passei quase 4 meses. E em 2018 eu vim 2 vezes, eu vim no início do ano e no final do ano. E depois a gente decidiu que eu viria de vez em 2019. E aí eu cheguei aqui em junho de 2019. Nossa, muitas viagens. Uhum. Essa viagem de 9 horas, né? Você pegava essa escala até Nova York. Como que eu fazia? O meu voo, a primeira vez que eu vim, eu peguei um voo bem barato. E o mais barato que tinha. E aí eu vim em Brasília, Miami, Boston 10 horas de ônibus pra Ítaca. Nossa! Então demorou 42 horas, porque em cada aeroporto desse eu esperava 5, 4 horas. Foi a pior viagem, assim. Eu vim tudo no caminho inteiro, então nunca mais. Melhor pagar um pouco mais caro e vir com mais conforto. Não vale muito a pena. Você gasta com comida, acaba gastando com outras coisas que às vezes não vale a pena. E aí eu passei a vir, que é o meu preferido, que é Brasília, São Paulo, Nova York. E depois porque Ítaca não é muito fácil de chegar, né? Então ainda tem mais as 5 horas de ônibus de carro. Então já é uma viagem cansativa por si só. E quando você chegou aqui, qual foi a maior dificuldade com relação à cultura? Foi tranquilo? Você já falava inglês ou você aprendeu aqui? Quando eu era criança, eu tinha feito, acho que 3 semestres de básico, numa escola pública que tinha em Brasília, de inglês. Era bem legal, foi bem legal. Mas não aprendi muito, aprendi o básico do básico. Então já tinha, mas tinha uma noção, né? Melhor do que... Volta. Mas já tinha uma noção. Ai, desculpa. Melhor do que o quê? Não sei. Voltando. Eu fiz em Brasília uma escola pública, 3 semestres de inglês. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia vir, na verdade quando eu tava fazendo mestrado, ainda sem saber que eu viria, que o João viria, eu fiz cultura inglesa, 1 ano e meio de cultura inglesa. Que eu acho que foi quando eu dei uma deslanchadinha, assim. Eu ainda não conseguia conversar, mas eu acho que o meu ouvido melhorou muito, assim, meu listening melhorou bem nessa época. Comecei a assistir mais série, assistir muito Friends, que foi o que me ajudou. Nossa, Friends já ajudou muita gente, eu sempre ouço falar. Porque eu acho que o inglês é muito limpo, assim, eles não falam com muito sotaque, não tem muita gíria. Acho que todos os personagens falam de um modo calmo, assim, eu gostei muito de Friends na época. Então, e aí eu fiz também 2 semestres com um sérvio. Ele morava em Brasília. 2 semestres não. Eu fiz algumas aulas. Não fiz 2 semestres. Acho que 2 meses. Fiz 2 meses com um sérvio que morava em Brasília e ele dava aula particular. Mas aí quando eu sabia que sabia que viria, eu queria me preparar pra entrevista, pra chegar no aeroporto, conseguir me comunicar, né? E ajudou. Então quando eu cheguei no inglês, acho que o inglês tem... Aí eu cheguei aqui, que você perguntou qual foi o choque, né? E aí acho que o choque foi a língua. Primeira coisa, assim. O frio. Eu cheguei em janeiro, a primeira vez que eu pisei, final de janeiro, tava nevando muito, era 4 da manhã, não esqueço. Nossa. Então frio, assim, eu nunca tinha sentido um frio como esse. Imagino. E a língua. De você perceber assim, eu estudei inglês, mas na hora de conversar... Pra mim isso foi bizarro, porque eu também fiz bastante inglês quando eu tava lá no Brasil. Eu fui professora de inglês numa escola de línguas lá na minha cidade. E quando eu cheguei aqui, eu tinha a impressão, eu falava, essas pessoas falam outra língua, não é inglês não. É muito diferente. Muito. Não, eu lembro, tem uma história assim, que eu já fazia aula aqui de inglês, e eu
tem um mercado que você compra um suco de laranja e tem um casco retornável, né? O vidro retornável. E eu fui ao mercado, a ideia é que você retorne, se você comprar outras coisas, você retorna ele. Ao final das compras, eles te dão $1 de volta. De desconto na sua compra. Eu não sabia disso ainda, eu cheguei no mercado e já devolvi o casco. E aí o cara falou alguma coisa pra mim que eu não entendi, que eu imagino que teve assim, devolve no final, você vai ter... E aí eu olhei pra ele e fiz assim, ele repetiu umas 3 ou 4 vezes, e eu olhei pra ele e fiz assim, e ele falou, that's okay. Aí eu falei, eu só quero comprar ovo. É a única coisa que eu sabia falar. Aí ele falou, it's okay, vai lá comprar seus ovos. Vai lá. Então o inglês, mas assim, aí quando eu cheguei eu já sabia da escola de inglês, eu já tinha pesquisado o que fazer em Ítaca, né? Como estudar inglês aqui, porque também eu acho que a ideia é que é tudo muito caro, né? Sim. Você estudar inglês fora. É. Então eu achei essa escola e mandei um e-mail, e eu lembro... Que escola que você achou? Na época chamava Bolsas, e eu sabia que era numa igreja, eu pesquisei assim, sabia que era numa igreja, chamava Bolsas, e era um curso técnico, e o inglês para estrangeiros era uma perninha desse curso técnico. Então já era um curso técnico para as pessoas de baixa renda aqui fazerem, né? E eu falei, nossa, é isso aí que eu quero. E tinha em Cornell também, mas parecia ser para quem era mais avançado, parecia ser mais conversação, e eu percebi que esse outro inglês, ele tinha uma estrutura mais para quem queria aprender gramática, né? E aí eu fui, e eu lembro quando ela me falou o preço, eu fiquei 4 meses quando eu vim pela primeira vez, em 3 meses e meio, quando eu vim em 2017. Eu acho que eu paguei na época uns $100 por 3 meses e meio, eu achei muito barato. Sim. Então eu achei o preço bom, e ainda mais porque eu fazia de segunda a sexta, então ocupou bem meu tempo. Nossa, todos os dias da semana? Todos os dias da semana. 9 e saía às 4, porque eu fazia 2 aulas seguidas. Eu só tinha meia hora de intervalo, eu levava meu almoço. Eu adorava, porque foi lá que eu conheci muita gente. Então, o meu namorado, né, estava ocupado. Sim. Na faculdade, com aula, era o primeiro ano também, muita prova. E eu ficava ocupada. Eu tinha as outras esposas, ou alguns maridos, são minoria, mas tinha alguns maridos. E a gente ia pro cinema, eu conhecia a cidade. E outra coisa muito difícil, pra mim também, acho que quando eu cheguei, foi a comida. Me acostumar com a cultura alimentar, eu acho, dos Estados Unidos. É muito diferente do Brasil, né? Porque no Brasil eu acho que assim, a gente até esquece o quão isso é um privilégio, assim. Fácil, né? É fácil. Você chega num self-service, né? Você chega num shopping, você acha comida natural, você acha comida feita na hora. Eu acho que é isso que eu sinto falta, assim, que tudo é meio artificial, tudo tem um molho. Sim. Até você vai comer uma carne, joga um molho barbecue em cima e estraga todo... E pimenta. Então tudo é muito pré-pronto, tudo é pra facilitar o seu... né, o seu dia a dia, pra fazer isso ser rápido, mas eu não acho que seja por aí, assim. Eu não cozinhava muito em Brasília, porque eu morava com minha mãe. Minha mãe é ótima cozinheira, então eu tive que aprender, assim, eu decidi não só porque é mais barato, porque também é mais barato cozinhar, mas porque eu falei, nossa, a comida que eu faço em casa ela é muito melhor. Apesar de Ítaca ter muito orgânico, que é uma coisa que eu passei a comer mais orgânico depois que eu vim pra cá. Pelo acesso também, né, é mais barato. Não sei se é mais barato, mas o acesso aqui é mais fácil, né. Bom, tem gente que acordou, então vai participar do vídeo. Então, pra encerrar, me conta um perrengue muito cabuloso que você passou por aqui e uma experiência boa. De perrengue, eu acho que o mais assustador que eu passei aqui foi uma vez em 2018, eu tava aqui em novembro, e uma amiga pediu pra eu cuidar do bebê dela durante 2 dias. Foi a primeira nevasca do ano, foi entre o dia 14 e 15 de novembro, se eu lembro bem, que me marcou. Então tava nevando muito lá fora e ele tinha 5 semanas. Era um bebezinho. 5 semanas. Minúsculo. Meu Deus. Só que ela não tinha me contado que a maçaneta do banheiro, o banheiro tava sem maçaneta, que eu não poderia fechar aquela porta. Então eu fiquei com ele no colo, tava meio frio, então eu falei, vou ficar com ele no colo, no tempo inteiro, não coloquei ele no carrinho, nem no berço, e dei mamadeira pra ele, falei, eu preciso ir ao banheiro, mas eu vou levar ele. Então eu levei, porque eu tava com ele era muito pequeno, eu fiquei meio com medo de deixar ele sozinho, né? E aí eu deixei meu celular embaixo carregando, subi, apesar de estar sozinha na casa, eu fechei a porta, foi natural, né? Quando a gente fecha a porta do banheiro. Eu fechei a porta, na hora que ela bateu, eu senti um barulho assim, muito abafado. E aí na hora que eu botei, tinha só um buraco na madeira, assim, na hora que eu botei o dedo, a porta não veio. E ela não veio de jeito nenhum, e eu já comecei a suar muito, assim, porque eu falei, meu Deus, eu tô presa. E aí eu tinha umas 4 toalhas, assim, no banheiro, botei no chão, botei ele deitado. E comecei a tentar puxar a porta, botei os dedos por baixo, por cima, e a porta não, ela emperrou. Ela entrou. E aí eu falava inglês, mas mais ou menos, hein. Eu achei uma janelinha, assim, bem pequenininha. Eu desmontei ela inteira, ela tinha uns parafusinhos, assim, eu tive que ir desmontando, porque ela não abria de forma
Ah, tá, não era... Não era uma tela, eu tive que desmontar ela toda. E como começou a nevasca, a rua tava meio vazia. Mas eu dei sorte que tinha uma vizinha, assim, botando o lixo pra fora e eu comecei a gritar, help! Aí eu só falei pra ela, tô presa, consegui falar, tô presa e tô com um bebê de 5 semanas. E aí ela foi e ligou pro corpo de bombeiros e eles demoraram mais ou menos 20 minutos. E aí na hora que eu abri o frio, começou a entrar, né? Mas o bebê tava bem. E aí depois eu peguei ele no colo, enrolei ele numa toalha e fiquei esperando. Quando ela falou, liguei pra eles, eu vou entrar porque tá frio, mas eles estão vindo. E aí chegaram 3 ou 2 caminhões de bombeiros gigantescos, polícia. Aqui eles são bons com isso. Gente! E a porta lá de baixo estava trancada, e ele falou assim, se eu tiver que arrombar alguma porta, eu posso? Eu falei, por favor, né? Não vou me preocupar com isso. E aí eles abriram, não precisaram arrombar nada, eu acho que eles tinham alguma forma mais sutil de abrir, abriram, foram super gentis, assim, comigo, verificaram se o bebê estava bem. Aí a polícia ficou pra me fazer algumas perguntas, o serviço, assim, excelente, nunca tinha acontecido. Fui super bem tratada. Foi um perrengue, porque foi muito assustador, mas no final deu tudo certo. Que bom! O legal dessa experiência, o mais legal, assim, que me marcou nesse dia, foi que eu percebi, porque eu tinha muita vergonha de falar inglês. Acho que o meu problema para deslanchar era a vergonha do que vão pensar de mim. Né? Não me julgar. Eu falei errado, meu sotaque é forte, conjuguei um verbo errado. Então tudo isso ficava passando pela minha cabeça. Assim, se eu cometesse um erro, aquele erro ficava me torturando assim, durante o dia inteiro. Assim, nossa, como eu pude? Eu já estudei isso no inglês, já falaram pra mim como é que eu tenho que falar. E eu percebi, assim, esse dia foi meio crucial pra eu perceber, assim, nossa, é comunicação. A língua é comunicação. E eu consegui me comunicar. Eu tava presa, eu tava com um bebê, e mesmo picado eu consegui falar tudo isso e vieram e me ajudaram. E pronto, e resolveu. E resolveu. Então eu acho que esse dia eu me soltei mais, assim, falar assim, não, eu quero me comunicar, claro que eu quero cometer menos erros, eu quero falar um inglês melhor, mas sem ficar presa do que vão pensar, assim, eu acho que aí deslanchou. Hoje em dia eu não tenho vergonha mais. Eu ainda cometo erros, óbvio, e eu lembro, assim, opa, não é assim que fala, na hora que eu falo eu me escuto, mas ele não fica mais me atormentando, esse erro não fica mais me atormentando durante o dia inteiro. Eu passo pra frente e próximo erro. A experiência boa. Uma coisa muito interessante que eu não contei, quando eu cheguei aqui também, a escola de inglês, eles mostravam, assim, se você quisesse fazer trabalho voluntário, principalmente as pessoas que não tinham visto para trabalho aqui, como é o meu caso, né? Eu tô com visto de acompanhante, eu não posso trabalhar. Então, o que nos resta é fazer algum trabalho voluntário, né? Pra ocupar nosso tempo, é bem legal. Sim. E tinha um asilo de pessoas que moravam sozinhas, que estava procurando parceiros para conversação. Aí eu pensei, minha oportunidade. Aí eu conheci uma senhora. Era um asilo, eu imaginei chegar lá e encontrar só pessoas bem velhinhas, né? Mas é uma cultura que as pessoas já se mudam pra preparar pra velhice. Então ela só tinha 60 e poucos anos, ela era super jovem. Eu até assustei, assim, super independente. Deixa minha mãe te ouvir falando 60 e poucos anos. Minha mãe também. Mas ela... a busca, como elas se apresentaram lá, era pra conversar com idosos. Né? Então, assim, ela não era idosa. Ela dirigia, ela era super independente. Ela me levou pra conhecer algumas cachoeiras aqui ao redor. E eu acho que essa foi uma experiência bem válida, assim, aqui. Não só pro meu inglês, mas pra ter um local, conversar com o local, mostrar um pouco da cultura. Então foi bem legal. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha pra trazer no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente responde. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo.